Bom dia. Bom dia. E aí, Flor? Tudo em paz? Constância. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Aqui. Estão me ouvindo bem? Sim, tá tranquilo aqui para mim. Ah, legal. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre gestão de mídias sociais. Tem mais gente entrando aqui. Como eu falei no encontro passado, nesse aqui, vocês vão entender como gerar desejo nos stories. E aí, Maria, fica tranquila que eu vou gravar um passo a passo de como fazer qualquer post lá nos stories, tá? Fica tranquila. Ô, Mai, parece que o Reels é mais visualizado do que o Story, né, não? Eu não sei. Isso. Como que eu vou explicar aqui para vocês? Ó, o Reels alcança muita gente que não conhece vocês. O feed, aquelas publicações em imagens e videozinhos que vocês colocam que não é Reels, alcança as pessoas que já seguem vocês. E os stories são para quem já segue. Só que o Reels não vende. Por quê? Você precisa gerar conexão com a pessoa que já te segue. É muito difícil o Reels vender, tá? Ele faz com que venha mais seguidores para o teu Instagram. Ele atrai, conecta, mas você precisa conversar com a audiência nos stories, e é nos stories que você consegue gerar venda. Ah, Por isso, Maria, que quando a gente posta lá no feed, agenda aberta, ou promoção, ou qualquer coisa, não gera venda, porque a venda vem lá dos stories. Geralmente da pessoa que já se conectou com você e que fica te acompanhando por alguns dias, tá? sim. E eu posso botar uma coisa no Reels e botar a mesma coisa no Stories ou não? Deve, Ah, tá. tá? Isso é muito bom para gerar conexão e isso faz com que você tenha mais conteúdo sem precisar estar produzindo muito mais, tá? E, ó, quando vocês forem oferecer produto, serviço nos stories que vocês vão oferecer, nos Reels vocês vão interagir, vão criar conteúdos atrativos que se conectem com vocês para se conectar com outras pessoas. E aí o que a gente vai ensinar hoje aqui é como gerar desejo nos stories, porque é por ali que vocês vão conseguir fazer uma conversão de venda. E aí, se a pessoa não comprou por ali, você consegue com aquele passo a passo da semana passada, do direct, né? Aquele passo a passo do direct alquimista, alquimia do direct. Você consegue converter a venda melhor, tá? O pessoal tá na cama ainda, que ninguém abriu a câmera, só a Maria. Isso mesmo, estamos tudo na cama, tudo vagabundo. É o frio, é, Ró? Tá, menina, tá um frio lascado aqui, Bota mas o capote. chovendo. Eu tô aqui de chale. Eu tô me arrumando, Mas bota o rostinho de vocês. Por favor. Coloca Sem ver o rostinho. ver. Sem ver o rostinho não dá tesão, né, Mai? Eu preciso ver vocês. Eu preciso ver se vocês estão gostando, se não estão. Eu tô Então, trabalhando, por isso que eu fechei. tá legal, então, Cleide. Olha o fundo da rua, que bonito. Então, gente, o que a gente vai fazer? Como gerar desejo nos stories? Tem um passo a passo, tá? Vocês vão anotar esse passo a passo. Porque eu até coloquei um nome bem bonito. Stories alquímicos. Como converter a venda nos stories, como gerar conexão ali. E vamos lá. Primeira coisa, precisa de contexto. Vocês não vão fazer mais stories aleatórios sem intenção nenhuma, tá?
Porque não é energia desperdiçada. O dia que eu não posso gerar conexão, que eu não coloco intenção, eu não faço nada. Porque eu entendi que é pior. É só uma falsa ilusão de que eu estou produzindo conteúdo, só que aquele conteúdo não vai me gerar nada, porque não desperta nada no outro, não desperta desejo, não desperta conexão, não desperta nem vou olhar aqui porque é legal assistir. Não. Se não vai ser assim, se não tem uma intenção, se não vai captar a atenção de ninguém, não adianta nem eu desperdiçar meu tempo e o tempo da pessoa que vai só clicar assim no meu stories e passar. Então, eu descobri que precisa ter coisas para fazer um stories bom. E a primeira coisa é contexto. Então, vocês não vão mais fazer stories avulsos aí sem contexto, tá? A segunda coisa é a intenção. Tem que ter uma intenção de vocês, de gerar conexão e de se importar realmente com a pessoa que está do outro lado, tá? E tem que ter um interesse. O teu interesse e também despertar o interesse da pessoa. Dessas três coisas, qual que é a mais importante? As três são importantes, mas a mais importante é o interesse. Eu já estava estudando sobre isso, e aí as pessoas que colocavam contexto e intenção, mas não tinham interesse de fato em ajudar a pessoinha que estava lá do outro lado, não tinha tanto resultado. Então, precisa ter principalmente o teu interesse em ajudar. Tá? Mas é um ajudar de genuíno? Sim. Então, coloca aí, um ajudar o interesse genuíno de entender o que as pessoas estão passando, de entender como fazer melhor para entregar um conteúdo melhor, para entregar um serviço melhor. E a estrutura central é, primeiro, eu chamei agora de série de atração. O primeiro passo é essa série de atração, onde você vai atrair a pessoa para ver teus stories. Vocês já perceberam que quando uma pessoa tem muitos stories, não dá vontade de ficar assistindo, a não ser que você já seja muito fã da pessoa? Dá vontade de passar. Então, quanto menos stories você conseguir fazer de uma forma atrativa, melhor. Isso significa que em 3, 4 você já desperte muito interesse da pessoa. Tá? E aí, não é story carregado de texto, não precisa. Pode ser um textinho sucinto, mas que gere interesse. Tá? Olha aí a Cláudia, de azul. Vamos lá. Como que eu gero essa atração? É uma série. Então, é uma ordem que você vai seguir. A primeira coisa, você precisa saber quais são os seus valores, né? Por que é importante isso agora? Porque você vai reforçar esses valores nos seus stories. Tem gente que gosta muito de liberdade, que gosta muito de viajar, e sempre reforça esse valor da liberdade nos stories, de vez em quando falando de natureza, de cachoeira. E aí você vai lembrar de quais são os seus valores, e você vai pegar 2 ou 3 e sempre tá reforçando esse valor. Tá? Por quê? É repetitivo? Mas isso gera muita conexão. Vocês vão perceber que os perfis que mais têm engajamento e resultado são pessoas que sempre estão falando a mesma coisa. Sempre estão falando a mesma coisa. É muito louco. Mas é que nem novela. Sempre o mocinha, brigam, voltam. E você tá lá assistindo igual, interessado. No filme também tem essa oscilação, né? As pessoas sempre reforçam os valores, passam por um enredo, depois resolvem, depois passam de novo com outras pessoas. É muito interessante que a psique humana se conecta com histórias repetitivas. E como a gente está entendendo a psique humana, a gente vai aplicar isso para o nosso serviço, para gerar conexão com as pessoas. Tem gente que fala, meu valor é verdade. Aí sempre está falando que o valor é verdade.
Precisava falar tantas vezes? Não precisava. Mas por que a pessoa faz isso? Porque ela sabe que é um gatilho de conexão. E aí, então, anotem isso. Falar sempre, né? Durante a semana ali, reforçando quais são teus valores. E você pode usar contextos diferentes, trechos da tua história em que você manteve esse valor, ou que você quase se perdeu dele, tá? Outra coisa que é importante, que também gera atração pelo teu conteúdo, é você falar assim, vou dar alguns exemplos. Eu estava aqui tomando um café com meu marido e vi uma imagem que me despertou um sentimento ruim. Estava assistindo um vídeo na internet aqui enquanto eu tomava café com meu marido e começamos a conversar sobre isso. Eu introduzi um contexto em que eu estava antes de falar do vídeo que eu assisti. E aí, quando você vai contar uma história, quando você vai oferecer alguma coisa, quando você, mesmo que você diga assim, eu lembrei disso aqui e queria contar para vocês. O que te fez lembrar? O que você estava fazendo? Esse contexto ao teu redor é muito importante para fazer a pessoa parar para prestar atenção no que você vai falar, sempre. Então, eu estava aqui conversando com uma amiga minha sobre esse assunto. Aí eu falo do assunto, tá? Então, isso conecta. O que será que ela estava conversando com a amiga? O que será que fez ela se sentir mal ali enquanto estava tomando café? Percebam que os livros gostosos de ler têm esse contexto, né? E aí, isso acontece com todo mundo a todo tempo, só que às vezes a gente não fala. E não sei se vocês já viram falar de storytelling. Storytelling é como você conta a história, como você conecta. Então, as pessoas param para assistir, param para escutar histórias. Isso desde o início da humanidade. Todas as culturas, todas as tribos amam ouvir história. A gente cresce condicionado a ouvir história. Mas as histórias gostosas têm sempre um enredo aqui do que estava acontecendo. E vocês vão contar dessa forma. Porque o ser humano gosta de história. Outra coisa que vocês vão fazer. Então, iniciaram um story contando ali. Eu estava aqui conversando com a minha amiga e entramos nesse assunto porque eu vi algo na rua acontecendo. Aí você conta ali rapidinho o que foi que você viu, que te gerou a sensação. E aí, muito importante, dar ênfase na tua emoção. E aí, isso aqui me fez eu me sentir mal. Isso aqui me fez ficar pensativa. Isso aqui me fez indagar algumas coisas que eu passei na vida. Você pode trazer isso da forma com que você traz no dia a dia as tuas emoções, né, com a tua verdade ali, mas colocando também, então, o segundo segredo dessa sequência, que vai te trazer a atração para a pessoa assistir mais, é também falar como que você se sentiu. A partir do momento em que você fala assim, isso aqui me fez ficar pensativa, algo me fez ficar pensativa, isso você coloca em um story. Você deixa para explicar o que aconteceu no próximo. Por quê? Porque o Instagram tem um negocinho chamado algoritmo e ele entrega mais o teu conteúdo quando ele vê que as pessoas se interessaram. Tá? É um robozinho que sabe quando as pessoas se interessaram pelo teu conteúdo. Quanto mais interação, quanto mais tempo as pessoas passam em um story, ele entrega mais os próximos para as pessoas também. Então, vocês vão estimular esse robozinho que gosta disso, tá? Outra coisa muito legal é você pedir interação das pessoas.
com perguntas, com pedir para responder no direct, ou para interagir ali com os botões. Isso também faz com que o algoritmo entregue mais teu conteúdo. E aí, deixa eu só aceitar a Leandra aqui. Pode falar, Maria. Ô, Mai, eu posso gravar um vídeo e dividir esse vídeo, passar 3 dias no Reels e no Story? Porque assim eu ainda não estou conseguindo gravar vídeo pequenininho. Eu começo a falar, daqui a pouco já tem 3 minutos, 4. Aí eu posso dividir. Ó, eu tenho um vídeo falando de uma coisa. Eu posso compartimentar ele, dividir em 3 e colocar? Pode. Você pode colocar assim, parte 1, e aí deixar igual novela, que seja. No final daquela parte 1, você gera um gatilho para a pessoa querer ver o segundo. Fazer uma capinha, né? É legal. Beleza. E a pessoa vai querer voltar no segundo dia assistir. E no terceiro também. Beleza. Mas precisa ser gostoso. Sim, tá? Certo. Nossa, o que ela estava falando me gerou curiosidade enorme. Quero saber o restante. Ok, obrigada. Se você focar nisso, vai gerar bastante interação. Tá? Até me perdi do que eu estava falando. Você falou que ia fazer perguntas. Então, vocês vão fazer perguntas. Por que pergunta, Mai? Porque essas interações vão fazer com que a pessoa queira seu serviço. Tá? Se você fizer um conteúdo, entregar algo que faça a pessoa se movimentar naquele momento, por exemplo, me manda aqui o que você achou disso. Se a pessoa se movimentou. Vai lá, faz um... deixa eu... Um exemplo de exercício físico. Faz 1 horinha na esteira, ou faz 10 minutos na esteira e me manda foto. Se você conseguiu fazer a pessoa levantar da cadeira e fazer algo, você já pegou a pessoa. Pela emoção ali. E também pela conexão. Você fez ela se movimentar. Uma pessoa que consegue fazer a outra sair da procrastinação, já conquistou essa outra pessoa. Porque às vezes nem a gente consegue se fazer sair da procrastinação. Entendem o poder que é você conseguir movimentar uma pessoa? Como que você faz isso? Interagindo, né? E falando, vai lá, faz tal coisa. Tira foto do teu café para eu ver. Me manda aqui. Conseguiu fazer a pessoa se movimentar. Isso é bem interessante. É um conteúdo que eu descobri essa semana agora. Tá? Mas é bem legal. Porque, de fato, traz resultado. Outra coisa que vocês vão fazer, tá? Dentro ainda dessa sequência de atração. Vocês vão fazer o seguinte. Vou abrir aqui. Fazer uma lista de oportunidade dentro do nicho de vocês. O que é uma lista de oportunidade? Vocês vão anotar coisas que tenham relação com o teu nicho. Por exemplo, uma pessoa que trabalha com yoga ou com meditação. Oportunidade é o quê? Nesse sentido a pessoa viu um tapetinho de meditação, lembrou que precisa meditar. Isso é uma oportunidade. Oportunidade de fazer a pessoa se lembrar da meditação. A pessoa escutou uma música de meditação, também entra nesse gatilho de oportunidade. Faz a pessoa se lembrar de meditar. Então, no teu nicho, o que faz a pessoa se lembrar de que ela precisa daquilo? Isso são oportunidades, gatilhos de oportunidade para você. Então, falar sobre culpa. Você fala sobre culpa na maternidade.
o que geraria esse link de gatilho de oportunidade? Você fala sobre as relações de pai e mãe, relações entre mãe e filho, relações entre pai e filho. O que uma relação do pai e da mãe influencia na construção do filho? No sentimento de culpa do filho. A maioria das pessoas, das famílias, não está saudável. E aí a mãe vem e fala pro filho, tá vendo o que teu pai fez para mim? Isso gera culpa no filho, porque ele acha que ele é responsável pelo pai, pela mãe, por cuidar da mãe. E aí ele toma as dores do pai, ele toma as dores da mãe ali naquele enredo. Isso não é saudável. E aí, isso é uma oportunidade de falar sobre isso. Né? Despertar essa consciência para as pessoas. Não façam isso. Questões do casal tem que ficar somente entre o casal. A experiência do filho em relação ao pai é os dois que vão desenvolver, não é a mãe colocando a história do casal no meio. E vice-versa, o pai também faz isso, né? Então, é importante a gente trazer clareza para essas questões também, tá? E aí, nos gatilhos de oportunidade, você pode falando sobre relacionamentos, relações, enredos, igual novela mexicana. Os enredos despertam a intenção de prestar atenção ali, de entender. Por quê? Porque as pessoas se veem naquela situação, porque elas passaram por aquilo. Nós passamos. E a gente quer saber o que aconteceu ali, o que vai acontecer, como fazer diferente. Tá? Se você consegue trazer isso em poucas palavras, melhor. Como que a gente traz isso em poucas palavras? Prática. Tá? Uma história grande que você escreve no papel e você precisa reduzir, fazer o resumo. O que a gente fazia na escola, né? Tinha que resumir livro, tinha que fazer resumo de várias coisas. Por quê? Para a gente aprender a ser sucinto, para a gente aprender a despertar interesse, gerar atenção em poucas palavras. E aí é prática, gente. Um story, ele é 4, 5 linhas para você conseguir fazer isso. E quebrar em vários, né? Mas para conseguir fazer isso, você vai fazer o resumo do resumo do resumo do resumo. Pegando as coisas principais. Quando você lê um livro, você não pega um marca-texto e destaca as coisas principais? É como se você fosse fazer isso nessa história que você vai contar. E pode ser que você precise escrever literalmente no papel e marcar ali com o marca-texto mais importante, colocar só aquilo ali. É uma forma de treinar, e que é bem legal. Trabalhosa, mas gera resultado. Outra coisa interessante para vocês fazerem, tá? Usar mecanismos psicológicos globais. O que é isso? São gatilhos psicológicos mesmo. Falar das relações de pai e mãe, filhos, casal, e contar historinhas de forma sucinta. Isso até já até falei agora, né? E aí a terceira coisa que vocês vão fazer é um protocolo de diagnóstico. O que é isso? O protocolo diagnóstico é você fazer perguntas para entender o que a tua audiência quer, o que a tua audiência precisa, como que ela está. Como que você vai fazer isso? Você vai perguntar, literalmente, que conteúdo vocês gostariam de ver aqui? Primeiro você contou uma história. Tá? Você não vai fazer essa pergunta aleatória, por isso que é um passo a passo. Contou a historinha, gerou aquele interesse. Daí você pergunta, você já passou por isso? Você conhece alguém que passou por essa situação? Você já sentiu isso? Então, você contou, gerou identificação, e aí você pergunta. Me conta aqui se você já passou por essa situação.
Me conta detalhes, tá? Se você só colocar a pergunta solta, avulsa, como você ainda não é uma famosa, as pessoas não vão te responder assim do nada, tá? Se a gente fosse, sei lá, um exemplo assim mais próximo, Andresa Molina, ela não faz stories direto, ela só abre caixinha de perguntas, joga lá e enche, porque ela já gerou conexão nos vídeos, de tanto conteúdo que ela já fez. Então ela já tem fãs engajados, uma audiência engajada. A gente não. Somos réis mortais começando a nossa vida profissional na internet. A gente precisa gerar essa conexão antes e a pergunta tem que fazer um sentido nessa história que você está trazendo. Tá? Se eu abrir uma caixinha agora, do nada, sem ter nenhum story com contexto antes, não vai ter pergunta. A não ser que eu faça perguntas muito abra para coisas muito específicas. Ajuda a resolver problemas de relacionamento com análise corporal. Algumas pessoas que já conhecem meu atendimento de análise corporal vão fazer pergunta, mas são poucas. Então, a gente precisa fazer todo o contexto antes, tá? E esse contexto tem que ser gostoso. Como assim gostoso? Você vai ler esse contexto que você fez e ver se você, saindo da pessoa que criou, você estivesse assistindo aqueles stories, se te despertaria interesse de interagir. Se te despertaria interesse de interagir, ok. Se não despertaria, o que eu tenho que mudar aqui? Será que é alguma palavra? Será que é alguma imagem? Será que é alguma explicação que eu tenho que dar? E aí isso faz com que você se coloque na posição de espectador, de telespectador. Meu Deus, desculpa. Você como telespectador dali estaria interagindo, estaria se divertindo, e aí você coloca da forma com que te desperta essa vontade. Leia? Uma ideia é quando as meninas postarem as coisas, colocar entre nós para fazer a curtida, responder, avisa para a gente entrar lá para poder gerar engajamento, porque isso faz com que o Instagram entregue para mais pessoas, né? Quando as pessoas respondem a caixinha de pergunta, ou quando respondem a figurinha e tal, e a gente pode fazer isso, girar esse engajamento entre nós, que já somos um número aí bom, né? Legal, amei a ideia. Vamos fazer isso. A gente programa e coloca lá no Telegram. Ó, vai lá comentar agora. Legal. Obrigada, Leia. Maria? E eu li que não é mais curtida, tem que comentar. Pode ser comentar que é ruim, mas eles não consideram mais curtida. Eu fico assim, sabe? Eu compreendo tudo. Agora eu fico assim imaginando essa loucura toda, né? Da gente ter que produzir tanto conteúdo e fica parecendo assim, é uma poluição sonora e visual. E a gente tem que fazer todos os dias, e se não fizer, a gente não vai se tornar conhecida. Então, o que acontece? Se você conseguir mexer com esses gatilhos de uma forma bem estruturada, você consegue não precisar fazer esse conteúdo todo dia. Só que como que você gera fã? Você tem que dar um contexto muito gostoso de assistir, tá? Aí anotem aí para vocês assistirem os stories do Pedro Superti. Gente, aquele cara é o cara do storytelling, Pedro Superti. Ele cresceu contando história, ele só conta histórias. E você quer assistir as histórias do início ao fim. E ele faz horas explicando um conteúdo de uma forma muito gostosa. Todo dia, às 7 horas da manhã, ou é às 8? Às 7 da manhã, ele abre a live e fala 1 hora, 2 horas
todo dia, de segunda a sexta. Gente, tem 1.500 pessoas assistindo todo dia, porque é gostoso. E ele abre curso, assim, e evento para a pessoa ir lá só conversar com ele. Cobra 6, 7 mil reais só para ir lá conversar com ele 1 hora. E as pessoas vão, porque as pessoas gostam de história. E as histórias dele não são apenas histórias de o que aconteceu. Ele conecta com a realidade das pessoas agora. E aí, vocês assistindo esses conteúdos dele, vão assistindo não só como pessoa interessada na história, mas interessada em aprender como ele faz, como ele comunica. Ele é um excelente comunicador. E aí a gente vai aprendendo a ficar um pouquinho melhor todo dia com ele. Tá? A gente é muito, muito gostoso. Não sei se a Cláudia assistiu, tá concordando ali. É muito bom o conteúdo dele, né? Acordei 5 horas da manhã um belo dia, eu abri lá, tô olhando, rolando, o negócio, eu tô cedo, super. Cliquei. Cara, não consegui sair. Não consegui sair. Né? Não consegui, porque é bem assim, né? E eu adoro uma história. Né? Adoro. O mundo todo adora. E é legal que, assim, tem gente que não gosta muito de conversar, porque não é muito emotivo, é mais o mundo das ideias. E ele conversa também com esse pessoal, porque ele dá exemplos lúdicos para a pessoa imaginar. Então, quem é muito racional do mundo das ideias, ele também capta. E ele capta quem é muito emocional também. Então, a gente aprende muita coisa ali, diariamente com ele, tá? Eu indico que vocês assistam os conteúdos dele. Gente, vocês vão mudar muita coisa na percepção de como comunicar. E aí, com esse olhar analítico, né? De como fazer como ele. Só que ele faz o quê? Há 20 anos isso. E ele ensina também, na verdade, ele ensina marketing e diferenciação. E aí você aprende outras coisas. Ele, o ano passado, fez uma série sobre extraterrestres, espiritualidade. Ele conecta muito tudo que a gente fala. Ele fala sobre vida após a morte, né? Ele fala sobre essas outras encarnações. Gente, é engraçado que ele já estudou psicanálise, para vocês terem noção. Tá? Então, ele sempre está aprofundando em conteúdos que a gente aprofunda, só que para trazer para empresas. E aí a gente tem uma empresa, né? O nosso espaço é uma empresa. A gente aprende a melhorar muita coisa. E aí, voltando para essa questão ali do diagnóstico. O que vocês vão fazer na hora que vocês diagnosticarem o que a pessoa quer? Na hora que ela responder ali a caixinha de perguntas. Vocês vão fazer uma interação. Conversar com ela. Como que você pode ajudar, você dá dicas. Abrir a caixinha de pergunta é muito bom. Vai fazer com que as pessoas interajam. Mas o que você precisa fazer quando você responder? Que as pessoas não fazem. É perguntar de novo. Vou dar um exemplo. Abri uma caixinha lá de perguntas para as pessoas me perguntarem o que quiser para ter uma consultoria gratuita ali rapidinho. E aí as pessoas me perguntou o que fazer para ter um relacionamento mais harmônico. Aí eu dou 3 dicas. Ó, 1, 2, 3. E não falo mais nada. Morreu ali a interação, eu perdi a conexão com a pessoa. O que eu preciso fazer? Dei as dicas, seja uma, 2 ou 3, não importa. O que eu preciso fazer é fazer uma pergunta logo em seguida. E aí, você já faz isso? Sim ou não? E aí, faz sentido para você? Me conta. O que você já faz aí? Aí a pessoa te responde. Aí você não deixou morrer a interação. E o robozinho no Instagram gosta. Você gosta porque está gerando uma conexão maior com a pessoa gosta porque ela se sente vista. As pessoas querem se sentir vistas. Tá? Então, anotem isso aí, grifem bem grande. Respondi uma pergunta, faço outra logo em seguida para a pessoa. Para a mesma pessoa ali. E mais gente vai ver a resposta, se conectar com a resposta e responder também.
É como se a gente fizesse um ciclo da interação. Respondo, pergunto, respondo, pergunto, respondo, pergunto. E aí, esse ciclo ele é finito, tá? Vai ter um momento em que você vai chamar para ação. Vamos marcar uma consulta? Tá? Mas essa chamada para ação, eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês, ela não é uma chamada para ação qualquer, ela precisa ter um contexto ali gostoso. Senão também a pessoa vai ver um link e vai fugir do teu stories. Ó, já tá me vendendo coisa aqui. Maria. Eu vou arrumar alguém para me dar aula presencial do Instagram, viu? Porque tem coisas assim, tipo assim, a pessoa me marca e eu vou querer conversar com aquela coisinha da marcação, às vezes eu não consigo acessar. Você diz assim, você faz uma pergunta, eu não consigo acessar a resposta. Eu preciso de uma aula presencial, sabe, Mai? Tá com o telefone e com o computador para aprender a fazer essas coisas. Mas é isso, é porque eu me acabei de rir você falando aí, eu fiquei rindo. Eu posso colocar alguns exemplos de como fazer um passo a passo ali na plataforma, tá? Eu vou ficar muito agradecida se você fizer isso, Mai. Vai ser bom. Eu gosto de vocês trazerem essas dificuldades, desafios, porque eu faço mais conteúdo, né? Aí a mentoria fica mais gordinha e depois eu vou transformar ela em curso. É tudo plus, é isso mesmo, é plus. É isso aí. Então vamos lá. Não sei se eu falei para vocês sobre fazer por tema. Acho que não falei. Isso é muito importante. Anotem aí, grifem também. Coloquem no marca-texto. Enfim. Quando você faz uma sequência de stories por tema, a pessoa quer ver, porque você continuou no mesmo assunto. Não são coisas aleatórias. Então, definir que o tema hoje é relacionamento abusivo. Vou falar sobre aquilo. E só falo sobre aquilo naquele dia. Fiz uma sequência fechada por tema. Isso é o segredo das pessoas que mais convertem e que mais têm interação nos stories. Fechei no tema, vou continuar ali. Tá? Já abro para ti, Leia. O que isso significa? Gente, você só assiste stories da pessoa que coloca ali, tô tomando café da manhã, tô na academia, tô fazendo panqueca pro meu filho agora. Você só assiste isso se você já é fã daquela pessoa. Como somos réis mortais, e se a gente fizer esses stories avulsos, as pessoas não interagem até o final. Você vai ver lá, começou 50 pessoas no primeiro story, no último tinha 10 só assistindo. As pessoas vão perdendo interesse e vão passando. Então, se você fecha por tema, todos os seus stories do dia vai ter aquele tema, e no meio você coloca algumas coisinhas tua, do teu dia a dia, as pessoas vão querer assistir. E aí, se você ainda gera um interesse gostoso, com uma história, um enredo, por mais que você demore a fazer o próximo, claro, você fazer no mesmo dia, mas demorou 2, 3 horas, as pessoas ficam voltando ali para tentar entender o resto da história. Isso é muito bom para o algoritmo entender que pode entregar teu conteúdo para mais gente. Leia. Leia? Peraí, eu tava apertando, tava indo. Aí uma dificuldade que eu tenho, que tem uma pessoa que tá me ajudando ela tá se formando em social media, não sei se é assim que fala. E aí ela faz a análise, ela me ajuda nos posts, na verdade ela faz os meus posts, né? E aí eu fui fazer os stories e ela comecei num assunto e fui para outros aleatórios. Quando chegou no final, tava falando de Nárnia. Aí ela sempre fala isso que você falou agora. Ela, você mudou de assunto, começa no assunto, termina no assunto. Só que eu falo muito, aí eu vou viajando no meio do negócio. Em 30 segundos eu consigo pensar em 5 coisas. Aí o que eu faço agora? Eu escrevo, eu faço um roteiro, entendeu? Mesmo que eu não siga o roteiro, para mim ter a ideia, aí eu vou acompanhando ali, porque é curtinho, então. Aí, outra coisa que ela pediu para mim fazer, colocar a legenda, né? Porque a legenda prende a atenção. E aí, quando eu lembro, né? Porque às vezes eu me empolgo e vou falando, esqueço da legenda, mas eu sempre ponho agora uma legenda ali e vou pondo uma caixinha, as caixinhas de pergunta dentro desses aí.
porque eu perco muito foco muito rápido, eu fico nervosa e começo a falar as coisas e vou mudando de assunto. Então, o roteiro tem me ajudado a me manter naquele assunto do começo até o final dos stories. Então, é uma ideia para quem fala muito ou quem tem dificuldade de... Fica nervosa e acaba esquecendo o que ia falar, sabe? Fazer um roteiro para fazer o stories, assim, tem me ajudado, né? Então, acho que pode ajudar alguém também. Legal. Valeu, Leia. Outra coisa que é importante, ali nessa questão da legenda. A legenda é legal, para muita gente não coloca o áudio para ouvir. E aí, como que funciona esse negócio de métricas e do robozinho lá do Instagram? Se a pessoa ficou muito tempo ali, ele entendeu o quê? Então, o conteúdo é divertido, é legal. E é uma rede social, né, gente? As pessoas querem se divertir ali. Então, se é legal, as pessoas ficam ali e ele entende o quê? Eu não quero que as pessoas saiam do aplicativo. Então, eu só vou entregar conteúdos que fazem as pessoas ficarem no aplicativo. Tá? Por isso que conteúdos sem graça, sem sal, não viralizam, não são entregues para mais pessoas. Porque fazem com que o telespectador saia dali e vá fazer outra coisa, vá usar outro aplicativo, vá ver Netflix. Tá? Eles ganham dinheiro com você assistindo ali. E aí, como que você, num vídeo, nos stories, vai prender atenção? Não somente com a legenda literal, mas se você coloca assim uma legenda, você está falando sobre a história da tua vida ali de forma bem resumidinha, e aí você, ao invés de falar literalmente, escrever o que você falou naquele story de 30 segundos, você escreve assim: isso aqui mudou a minha vida. Você fez aqueles títulos chamativos de revista, né? A pessoa tá, isso aqui o quê? Ela vai querer tirar do mudo para poder escutar você. Ela vai ficar mais tempo ali interagindo com você. E aí esses títulos chamativos são gatilhos também. Tá? Por que vocês acham que jornais sensacionalistas, revistas conseguem a atenção das pessoas em pleno século XXI? 2022, tem gente prestando atenção na história da vida dos famosos. Com tanta coisa mais importante para ver. Porque tem um título chamativo. Tá? Você não vai inventar um negócio que não faz sentido nenhum ali. Mas você vai gerar um título chamativo de acordo com o tema que você está falando. Tá? E nisso vocês são boas, que eu sei. Todo mundo é bom nisso. Gerar título chamativo. Só que tem que perder aquele medo do julgamento. Aqui vão pensar se eu colocar esse título aqui. E, claro, você não vai extrapolar os limites, né? Você vai agir de acordo com os seus valores, ética, moral, mas usando esses títulos chamativos. O problema é que tem muita gente que tem medo de ser chamado de marqueteiro. Como se marketing fosse ruim. Marketing não é ruim. O marketing não manipula. Quem manipulam são pessoas com má intenção. A tua intenção é ruim? Não, você quer ajudar a pessoa a melhorar com o teu serviço de terapia. Então, se você tem crenças desse jeito, vai trabalhando essas crenças, porque você não é essas pessoas, tá? E existem pessoas más em qualquer ambiente, qualquer área, e com qualquer raça, com qualquer poder aquisitivo, pobre, rico. Existem pessoas más em muitos lugares, mas existem muitas pessoas boas em muitos lugares também. Então, aquelas crenças de que, e agora a gente entra, né, naqueles assuntos mais profundos, de que ser rico é ruim e tudo mais, isso aí precisa ser limpado em você também. Né? Porque às vezes você tem a crença de que se você fizer títulos chamativos, você vai estar enganando. Tá, não, mas se eu estou falando a verdade, por que eu vou estar enganando? E aí você vai se trabalhando também nesse movimento. Percebeu que sentiu um negocinho quando você fez o post, ué, o que fez o tum? Que criatura que incorporou ali? Você conversa, respira fundo,
sai um pouquinho, levanta, dá uma voltinha na casa para entender o que bateu ali, que criatura que é, que gatilho que foi acionado. E você conversa com esse gatilho, conversa com essa criatura, faz uma TDR se precisar, tá? A melhor coisa é dar consciência para as nossas criaturas. Eu tenho uma que tinha, acho que agora ela sumiu, que era ciumenta, tá? Eu era uma ciumenta possessiva. Aí eu dei um nome para ela, de ciumentinho, mas na verdade ela era muito ciumenta. Aí eu chamei ela para conversar e falei, tá vendo que isso aqui não faz sentido? Nunca te deram motivo, né? O meu marido nunca me deu motivo. Você é assim porque em outros relacionamentos a gente passou por situações ruins, mas agora isso não é mais realidade. Cheguei e dei um teste com ela, tete a tete ali. Ela se acalmou. Tá? Às vezes nossos pedacinhos querem nossa atenção, querem ser vistos assim como nós queremos ser vistas. E a gente precisa ver, estar presente ali para conversar com esses nossos pedacinhos, com as nossas personalidades. Às vezes só a conversa não adianta, mas se você fala como uma mãe, não, fica quieta aí, eu que tô aqui agora no controle, pode ser que resolva, que ajude a acalmar essa criatura, tá? Falei sobre sequência de castigo. Outra coisa legal, fez uma viagem ou foi para casa de alguém, você pode fazer uma sequência que a gente chama de sequência de cobertura. Você pode falar o que está acontecendo ali, mas você não é Virgínia Fonseca, que você posta uma foto de um ovo e as pessoas, ai, que ovo legal, ai, que isso, aquilo e outro. Não, você ainda não tem fãs engajados. O que você precisa fazer? Coloca um contexto dentro do teu nicho para aquele passeio que você está reportando ali, está mostrando. Está mostrando você fazendo a caminhada. Coloca um contexto. Tô aqui fazendo caminhada e lembrei de uma situação que aconteceu comigo lá na minha infância, dentro, e aí eu sentia culpa. Tô ali no nicho de culpa, por exemplo, né? Você pode relatar o que você está fazendo, mas sempre linkando alguma coisa com o teu nicho. Tá, tô lá num evento de empreendedorismo, o que isso tem a ver com terapia? Você linka. Eu percebi que as pessoas, mesmo aqui no evento de empreendedorismo, têm crenças que limitam, não. Entendem que vocês podem linkar as coisas para fazer sentido para aquilo que vocês fazem? Esses links são importantes. Mas é muita coisa. É coisa pra caramba. Tá? Se eu pudesse trazer assim, nossa, uma pílula mágica para você tomar e ter cliente todo dia, eu te dava, mas não é assim. A gente precisa usar. Agora eu entendi o porquê que eu sou agrônoma. Ó, a gente precisa plantar semente em vários lugares, tá? Para que quando cresça, cada uma dessas árvores gerem vários frutos. Se eu só plantar semente em um lugar, eu vou ter poucos frutos. Se eu só plantar uma semente, fui lá e fiz um post no Instagram, só plantei uma semente. Isso aqui vai demorar pra caramba para crescer e me gerar fruto. Muito. Agora, se eu fui lá no Instagram, no presencial, eu divulgo para as minhas amigas no WhatsApp, eu divulgo na minha cidade, vou lá na rádio, falo do meu trabalho. Tem a rádio comunitária, né, que as pessoas podem falar do trabalho. Vou no jornal, anuncio. Sei lá, vou no Facebook, divulgo nos grupos de Facebook. Vou no YouTube, faço vídeos. Estou plantando várias sementes. Vou ter várias árvores que daqui a um tempo, eu nutrindo ela, regando, adubando, eu vou ter muitos frutos. Como vocês acham que a Andressa tem tantos seguidores, tanto engajamento hoje, que a gente assiste lá um monte de vídeo, fica interessado? Porque ela plantou muitas sementes há muitos anos atrás. Tá? Como vocês acham que Darcio Cavallini tem muitos assistidos, alunos?
porque ele plantou muitas sementes. Há quantos anos ele planta essa semente? A gente começou ontem e a gente quer resultado. Mas, por enquanto, a gente ainda não tem aquela pílula mágica. Tem gente que consegue essa pílula mágica, mas eu não sou essa pessoa para ensinar para vocês esse segredo, porque eu não sou a pessoa que sabe esse segredo. Se eu soubesse, um dia eu souber, eu conto para vocês. Tá? Maria? Essa semana eu estava vendo um vídeo de Tamis, aquela menina da psicologia, não sei se vocês fizeram psicologia e espiritualidade, e ela dizendo que no primeiro ano, ela saiu do trabalho, no primeiro ano que ela foi trabalhar com a psicanálise, durante um ano ela teve 2, 3 clientes, e ela ficava sem cliente, então ela passou um ano assim, né? Eu já estava começando a entrar em desespero, eu digo, poxa, essa veio para me acalmar. Veio para me acalmar, porque a gente fica um pouco, eu estou dizendo a gente, porque quem está assim, sem outro trabalho paralelo, né? Ou quem não tem, assim, compromissos, tipo, de pagar conta. Mas eu digo, poxa, muitas pessoas passaram por esse início, assim, custoso. Isso. E aí, em qualquer trabalho, no início é desafiador, né? Se você trabalha para alguém com carteira assinada, você primeiro vai precisar trabalhar um mês inteiro para receber o salário no fim do mês. Né? A diferença é que aqui a gente está plantando as sementes para trazer na autoridade e aí ter clientes. Então, tá, não consegui, o que eu tenho que fazer? Continuar adubando, continuar plantando, e é desafiador. Tem hora que desmotiva, e aí o que a gente faz? Não, pera, tô desmotivado, o que eu posso fazer para me motivar de novo a continuar? E aí o problema, Maria, é que às vezes a gente olha o palco de alguém e compara o nosso bastidor com o palco. Isso é muito desleal com a gente. Isso é muito ruim pra gente, porque a gente se comparando. E a gente não sabe tudo que a pessoa passou, tudo que a pessoa percorreu para estar naquele palco. E olha como é injusto com a gente. E aí eu tô lá nas minhas lutas, nas minhas batalhas, e a pessoa tá no palco e eu não consigo, não consigo. Aí você se martirizando, é você se punindo. Então, a gente tem que colocar ali como regra. Eu vou focar no meu e parar de olhar para o lado. Vou focar no meu, parar de olhar para o lado. Quando a gente faz isso, melhora muita coisa na nossa vida. Cláudia? Então, você falou sobre que você não pode ensinar para a gente como mudar, né? Transformar tudo isso assim, da noite para o dia. Ok. Mas eu vejo, às vezes, na internet, até pessoas que eu conheço, duas, por sinal, duas pessoas, um homem e uma mulher que eu conheço, que são pessoas que vendem, tem um número de seguidores absurdo e falam de questões, um fala de como enriquecer e a outra fala do relacionamento perfeito, e nenhum nem outro praticam exatamente aquilo que eles falam, sabe? E, no entanto, ambos têm imenso de seguidores. Então, o que acontece? Antes da gente começar a mentoria, eu falei para vocês, por que vocês acham que pessoas que vendem drogas são ricas? Sendo que não é. Elas sabem que é errado, elas mesmas não usam. Você acha que um fabricante usa? Não, ele não vai usar o próprio produto, né? Ele só vai ficar rico, um traficante, né? Eu acho que as pessoas que vendem mesmo, acho que não fazem dinheiro. Quem faz é quem produz, né? Eu não entendo muito. Foi o que meu marido me explicou. E aí, como que vocês acham que isso acontece? É porque são bons de venda, Cláudia. É a venda o segredo. É o storytelling, a pessoa vê o valor ali. Entendeu? Você tem que saber mostrar o valor. Eu perguntei até para a Amanda, eu falei para ela, cara, você vende um relacionamento que não é o relacionamento que você diz. E, cara, como é que é isso? Ela ri, ela acha engraçado. Ela falou, Cláudia, mas é o que as pessoas gostam de ouvir. Elas querem uma história, exatamente como você falou. Elas querem uma história, elas têm uma história. Eu dou a elas uma história.
passo a minha realidade de como era e como eu imagino que será futuramente. Não, mas aí você... Ó, essa não é a verdade da Cláudia. A Cláudia não vai fazer isso, a gente não vai enganar ninguém. A gente vai... O que conecta é a história, não é a história perfeita. Ela só achou um jeito de mostrar a história perfeita porque ela não gosta da realidade dela. Mas você pode mostrar a tua história assim como ela é. E gerar conexão e venda tanto quanto ela. Sabia que a imperfeição conecta muito mais do que a perfeição? Só que ela não descobriu isso. Verdade, a imperfeição, eu também acho que a imperfeição conecta melhor do que a perfeição. Porque a mente, né, das pessoas, a gente, quer dizer, todo mundo que busca estar lendo alguma coisa que fale sobre relacionamento, como mudar, como transformar, tá da dor, tá sentindo ali alguma coisa que vai buscar aquela coisinha. Às vezes é um feixezinho de luz pequenininho, mas ali tem alguma coisa que chamou a atenção por alguma razão, né? Então, quando você entra ali naquela informação, a possibilidade que você tem é de você se encontrar. Então, eu acredito que seja exatamente nesse momento que há o aproveitamento do visual, né? Quer dizer, da pessoa que está postando. Do aproveitamento. Putz, mas olha como quando eu falei uma determinada coisa assim, como é que isso preencheu, né? O número de pessoas aumentou. Então, tem isso, esse contexto ali. É uma ordem, na verdade, cronológica. A gente até fala que no feed dá para ver isso lá no Instagram. O perfeito atrai. O feed bonitinho atrai. Mas o que conecta é o imperfeito. É lá nos stories que a pessoa mostra o dia a dia, que mostra um monte de coisa que não é perfeita. E aí, o que você pode aprender com essas pessoas que você está olhando? Você pode aprender como elas vendem. Só que aí você vai aplicar como você vai vender a verdade. Não é o perfeito que está vendendo, entendeu? É a forma com quando que eu era mentirosa, sabe, era muito fácil para mim as coisas. Vou contar isso para vocês. Eu era muito mentirosa, porque eu não aceitava é verdade. Eu não aceitava a minha condição de vida, onde eu nasci, minha família. Eu não gostava de nada daquilo. Eu queria ter nascido na família do meu tio, né? Que virou rico. E a minha mãe, ela tinha uma estrutura familiar, né, financeira regular, e ela foi para a pior parte da história. Então eu tinha o meu tio rico e a minha mãe pobre. E aquilo me irritava profundamente, fora que eu morava no subúrbio. Então, assim, no Rio de Janeiro, você trabalhar em mercado financeiro, como eu trabalhava, dizer que você morava no subúrbio, você não tinha expressividade alguma. Ou seja, nossa, a pessoa não é confiável, ela mora no subúrbio, ela mora depois do túnel. Ela é pobre. Entende? A coisa, como é que era a ligação do negócio. Então, eu precisava dizer que eu mentia. Eu tinha um endereço na minha cabeça, que é o endereço de uma pessoa que eu já vi. Eu morava na Barra da Tijuca, tinha... Eu tenho certeza que isso era muito mais para você se sentir segura do que para os outros. Não, tenho certeza. Lógico, tinha a ver a minha segurança, porque eu não era julgada. Assim, as pessoas não chegam perguntando assim, eu vou comprar de você, eu vou comprar uma ação tua, se você morar em tal lugar. Elas não chegam perguntando, onde você mora? Era uma segurança tua, que você tinha todo um enredo, uma história perfeita, boa. Sim, perfeita a história. Naquela postura de segurança para oferecer a venda e para sentir, vou gerar resultado, porque eu moro naquele lugar ilusório. Porque todo é mental, o nosso universo é mental, a gente cria nossa realidade de acordo com isso. Se eu acho que isso vai me dar segurança, me dá, eu fico numa postura energética segura. Então, o que essa mulher, esse casal faz aí, não sei quem que é, mas é essa postura do, estou segura porque eu estou pintando uma realidade na minha cabeça. E aí, não é que quando você era mais mentirosa, quando você mentia, te dava resultado, era a segurança que você se passava. Então, agora, você só precisa trazer essa segurança de uma forma baseada na realidade. Não, entendeu? eu sofri horrores, porque aquilo não era minha verdade, né? E aquilo doía em mim. Era muito incomodativo, muito, muito, muito. E aí, quando eu comecei a entender, né, a questão de valores, né, quando a gente fez,
justiça e verdade. Eu falei, deu ruim total, porque aí eu entendi por que eu sofria tanto, né? No ponto da verdade, que é meu segundo valor, né, marcante. E aquilo me incomodava, mas era assim de um incômodo, que eu passava um tempo deitada pensando assim, por que você inventou essa história? O que você quis fazer? O que você quis? Eu, Cláudia, conversando comigo, né? Por que você inventou essa história? Por que você falou isso? Não era verdadeiro. E aí, o mentir faz com que você tenha que ter uma memória de elefante, né? Porque você conta história, Tem que e aí lembrar. depois você, né, tem que lembrar da porcaria toda. E aí? Que a pessoa que tem TDAH e esquece. Faz o quê? Né? Era difícil, tá? E aí eu não consigo entender como é que. Gente, isso dói em mim horrores, vocês não fazem ideia. Não, mas é a Falar forma de mentira para vender. mim hoje é enfiar uma faca no coração. Nem consigo Aprende mais. com as pessoas como elas vendem, mas aprende aplicando com a verdade, tá? Pois E aí é. você vai ver que não é a historinha, é os gatilhos que elas usam. Tá? Gerar valor. Isso você vai fazer com a tua verdade. O que você faz gera muito valor. Outra questão aqui é, precisam manter-se dentro daquele tema escolhido, ter real interesse ali na conversa, fazer a pergunta. O que vocês vão fazer? Para que vocês consigam fazer esse tema dentro do assunto, gerar bastante interação ali, vocês não vão conseguir fazer isso todo dia, tá? Porque vocês vão precisar de tempo para isso, e responder pessoas, e dependendo do tanto de interesse que vocês geram, vem muita gente. Eu fiz isso, falei para vocês, na quinta de tarde, veio muita gente no meu direct, e aí eu precisava ter tempo ali. Então, vocês vão escolher dias da semana, 2, 3 dias da semana para fazer todo esse contexto nos stories, tá? Gerar essa conexão e tudo mais. Porque, além de você precisar fazer, né, um script, um roteiro, alguma coisa, um passo a passo, como você fazer, estruturar isso, postar, você vai também ter que responder as pessoas que interagirem. Então, se você fizer todo dia, talvez você não consiga responder as pessoas. E eu escolhi, né, 2 dias na semana para fazer isso. Aí vocês vêm, adaptam para a realidade de vocês. E aí isso é uma cadência alta. Então, a frequência baixa, poucos dias na semana, cadência alta. Vários stories um em seguida do outro, mas não muitos, tá? Você vai ter que postar ali rapidinho para conseguir responder as pessoas e gerar essa interação. E aí vocês vão colher o ouro no inbox. As pessoas que interagiram bastante, que despertaram interesse, você leva para aquele passo a passo que eu ensinei ali semana passada. Já coloquei o passo a passo na plataforma também escrito, tá? Alguns exemplos eu dei na aula que não tem lá, mas aí vocês anotem também. E aí, CTA, chamada para ação. No final dos stories, você precisa fazer uma chamada para ação com contexto. Não é só, a gente só consulta comigo. Não. O que é uma chamada para ação com contexto? Esse conteúdo te ajudou? Eu posso te ajudar muito mais. Clique nesse link aqui. Eu posso te ajudar a trazer mais leveza para o teu relacionamento ou para o teu dia. Posso te ajudar com a ansiedade mais profundamente. Esses stories te ajudaram com tal coisa? Eu aprofundo muito mais na sessão. Aí o link para a pessoa te chamar. Ok. Falei sobre o story solto, falei. Carol? Quem me mandou a Maria primeiro? Foi Carol? Posso falar? Então, vamos lá, rapidinho. A minha questão é quantidade de story nessa, assim, como você falou, né? Quando tem muito, fica chato, cansativo.
uma média, uns 5, 8 stories nessa experiência que você fez. E se eu preciso estar ao vivo lá. Ou pode ser por texto. Eu tenho que estar lá conversando com a pessoa, interagindo ali em vários stories. Ou pode ser texto? Pode ser texto. São em torno de 8 stories, é suficiente, tá? O primeiro, você ali, definição do tema e uma chamada para ação, tá? Uma pergunta, um pede para reagir. E aí, o segundo, você faz o conteúdo. Quanto mais, se você conseguir chamar para interação em todos, melhor, tá? Interações de interesse. Reage aqui se você gostou, tá? O terceiro, você já coloca uma mais ênfase. Mas, em geral, conteúdo, chamada para ação, em 8 stories, tá? No último, você chama para uma ação por teu serviço, ok? Só no último. Mas com contexto envolvente. Não vamos soltar lá, a gente só consulta assim do nada. Não vai adiantar, sabe por que não vai adiantar? Porque eu já fiz isso várias vezes. E o que converteu não era dessa forma. Era com contexto ali, amarradinho. Gostosinho de assistir até o final. Mas se conseguir fazer em menos de 8, melhor. Mas 8 é uma média bem boa. Tá? Que faz as pessoas quererem voltar a assistir. Não gosto de vídeo, não consigo me expor. Vocês podem colocar uma foto de fundo, escurecer a foto para conectar com vocês, tá? Hoje em dia tem aqueles bonequinhos, que agora não fiz o nome, avatar, né? Você usa o teu avatarzinho lá, que é parecidinho com você, e gera conexão também, tá? Texto e vídeo, vocês vão adaptando aí conforme for gostosinho para vocês. Mas, de vez em quando, saiam da zona de conforto, tá? Façam um vídeo. A gente está indo para um mundo em que as redes sociais só vão entregar vídeo daqui a um tempo. E aí, se a gente não se adaptou, se a gente não treinou, se a gente não testou, como que a gente vai se inserir nesse mundo do nada? Vocês devem estar escutando o Emanuel aqui no fundo, né? Mas é isso. Mais alguma pergunta, Leia? Queria fazer um comentário. Quer falar, Maria? Inclusive é da Maria. Eu vi os stories dela e tal, e eu não sei como eu copiei o link, e aí eu abri um Instagram novo, né? E aí no antigo, para fazer a chamada para o novo, eu tô colocando o link, né? Perfil novo, coloco o link. Aí o que eu fiz? Eu coloquei perfil novo, pus o link, e mandei para várias pessoas, mandei pelo direct, as pessoas responderam assim, já tô seguindo lá, né? Legal essa Maria. Eu falei, como assim? Aí eu fui olhar o link, eu tinha colocado o link do Instagram da Maria nos meus stories para o pessoal seguir. Maria, você conseguiu uns seguidores aí, Maria. Eu não sei como eu fiz isso, mas enfim, tinha que ser. Então, ajudei a aumentar aí. Depois eu fiquei pensando como é que eu tinha colocado o link, enfim. Não descobri não, mas tudo bem, não tem problema. A Maria tá conseguindo seguidores aí, ó. Eu tô rindo, porque chegaram uns 2 ou 3 mesmo, viu? Ô, mãe, obrigada. Eu não sei fazer esse negócio de marcação, não sei mesmo. Eu já buli, ainda não vai, mas eu vou aprender. Ó, quando você, Cláudia, estava falando, eu lembrei, você trouxe informação bem importante. A mentira, inicialmente, a gente faz para nos proteger. É uma faceta, né? Que ela é ilusória. Porque eu também já fui muito mentirosa, mas era outra pessoa, viu? Não é mais a gente, viu? Foi outra pessoa. Não é mais a gente. Não é mais a gente. Se reconcilia, pega aquela partezinha nossa, coloca no coração e pronto. Porque hoje, se mentir, não dorme, né? Mas ontem tem um mercadinho que eu compro coisa aqui e o homem casado, ele só fica se insinuando para mim, me dando piadinha. E eu não posso ir lá de tarde, e às vezes eu vou, porque eu fico congelada, eu não consigo falar nada. E a mulher dele, eu já percebi que ela já está me enciumando. Um dia eu estava perto do freezer para pegar umas coisas e ela veio me abordar para saber de meu marido, e eu não tenho marido.
eu como Ângela também, no dia que a Ângela falou aí, eu me lembrei, eu tenho medo de homem, eu já me relacionei com alguns homens, mas assim, por pouco tempo, por conta das coisas que eu vivi. Mas o que você trouxe, essa informação para mim, foi fundamental. A gente faz a mentira, porque, por exemplo, ontem ele se insinuou com uma pergunta se eu morava só. Eu disse, não, eu moro com mais 2 pessoas. Aí depois eu digo assim, como é que eu falei isso? Eu falo para me proteger. Foi na parte da tarde para me proteger. Só que é uma ilusão. Eu nem sei se a pessoa acredita. E depois eu chego e fico me perguntando como é que eu falei isso. Eu menti, porque eu moro só. Ó, é o seguinte, Maria, você atrai homens indisponíveis porque você não quer relacionamento sério com ninguém. Você atrai, tá? Segundo, a pessoa que passou por abuso não consegue se proteger. Paralisa. Isso não tem a frequência da proteção. No meu Facebook, tá assim, ó, tinha mais de 100 homens pedindo amizade. Eu não dou amizade a nenhum. Quando eu vejo aquelas imagens, um bocado de homem tatuado, É que, assim, a pessoa que não consegue, que tem essa frequência, ela atrai. Quem não tem frequência de abuso não atrai isso, gente. É muito louco. É igual roubar casa. Tem 10 casas num condomínio, tudo igual, tudo igualzinha. O ladrão vai roubar aquela que a pessoa vibra com medo do roubo. Mas eu vou limpar essa frequência. Já comecei, devagarinho. Mas essa informação que você trouxe foi importante para mim. É uma faceta, né? É uma falou sobre as 4 coisas que uma criança precisa: provisão, proteção, ensino e estímulo. Se faltou um desses ou mais, a pessoa não conhece a frequência. A vida inteira busca por aquilo, atrai situações para se colocar mais e não consegue resolver. Faltou todas, mas dá, né? Quando eu era pequena, o professor da academia em frente à minha casa, eu entrei lá numa sala, né, que a gente brincava, era uma casa que tinha árvores. Eu entrei numa sala, ele estava sem roupa, né? Estava só com uma camisa, da parte de baixo sem roupa. E aí ele começou a se masturbar quando ele me viu. Eu fiquei paralisada, assim, ó. Porque eu nunca tinha visto aquilo, né? Eu tinha 7 anos, 6, 7 anos, né? Mas eu sempre fui tão terrível, que eu olhei para ele, olhei na minha volta e falei, não tem ninguém. Eu me lembro do que eu pensei. Eu falei, eu vou gritar, porque vai aparecer um monte de gente. Depois eu fiz exatamente isso. Comecei a gritar, igual a louca, sabe? Aí começou a aparecer gente. Ele não encostou a mão em mim, ele só fez lá o que ele queria fazer lá. E eu fiquei olhando aquilo, porque eu fiquei, né, congelado olhando. E aí eu comecei a gritar, e ele tentou procurar roupa, mas quando a primeira pessoa que chegou era um dos alunos da academia. Ele olhou assim, ele perguntou o que estava acontecendo. Eu me lembro que eu falei, ele estava mexendo no pinto dele, pequena, né? Para mim, olhando para minha cara. E aquilo foi um escândalo. Meu pai delegado, o homem foi preso, enfim, foi uma confusão do cacete. Mas eu percebi a minha reação. E eu acho que o que não me fez ficar traumatizada foi justamente daquele momento do congelamento, eu raciocinar e falar, preciso fazer alguma coisa para me proteger. E eu comecei a gritar, mas, gente, eu gritei tanto, vocês não fazem ideia. E olha que interessante, você já conhecia a frequência da proteção, porque o teu pai deu um jeito de proteger você, prender o cara. Sim. Uma pessoa que os pais não protegem, ela não consegue nem gritar, Cláudia. Provavelmente você já tinha frequência. E aí, os pais não fazem nada, cobertam. Tá? São evidências de que a pessoa não conhece a proteção. Os pais que mentira para a criança. Você conhece. Eles dizem que é mentira. Já aconteceu comigo, eu já contei coisa, minha mãe e meu pai disse que eu estou inventando, disse que é mentira. Também. Eu já vi gente fazer isso com os filhos. Ela não foi protegida e ainda foi de mentirosa. O que ela vai fazer na vida? Vai sempre se calar. Não consegue se proteger e se cala. E ela não conseguiu contar para a esposa do cara. Né? É isso mesmo. E aí, o que você precisa fazer? Tratar. Vai tratando. Ó, chegou em casa, trata no TDR, né?
toda hora. Pergunta na mesa, isso aqui vai me ajudar? Isso aqui vai me ajudar? Aí Frequência, busca. ó, escala das emoções, gente, o tempo inteiro. E, gente, isso aqui é incrível. Vocês não é sério, vocês não fazem ideia. Porque da mesma forma que a pessoa vê coisas bonitas, né? A pessoa também vê muitas coisas feias, né? São os espíritos estranhos que quer conversar e chega e fala assim para mim. Até classificou. Muito Vamos bom. conversar. Ontem um veio para mim e falou assim: vamos conversar? Gente, eu gelei na cabeça, os pés, eu olhei de lado aqui, ó. Percebi só aqui a coisa. Eu falei, tá bom, vamos conversar. E conversei lá com ele, ele foi passear, mas não era bonito, não. Aí depois escala das emoções, mas sabe onde eu estava vibrando? No amor. Incrível, né? Se salvou. Foi quando eu passei para baixo. Coisa muito louca. Obrigada, meninas. Espero ter ajudado. Vamos fazer igual a Léa falou. Vamos lá nos stories. Obrigada, fazer e avisar. Ó, coloquei lá no meu Instagram. Vamos lá interagir. Isso, vamos. Deixa eu tirar uma foto, que eu acho que eu nunca tirei foto. Abre uma câmera, gente. Eu nunca tirei foto de vocês na mentoria. Ai, meu Deus. Bom para você postar. Bota Vou fazer minha batom. posição aqui de masoca, de apoio, ó. Vem para apoiar. Leia, Rô, Cleide, abre uma câmera bem rapidinho, só para tirar uma foto. Tá escuro, não dá não. Mamar pro Eu tô Pietro, não dá não. descabelada, vou assustar as pessoas na foto. Coloca o rostinho Bota uma de boina. vocês, as coisinhas fofas. Senão não tira hoje, Mário. Deixa Vamos lá. Vem todo mundo de cabelo penteado, ou então, ó, com um rabinho assim. Para tirar. Tira na próxima, se a pessoa tá com a câmera fechada, você tira na próxima. Tá bem. Porque senão vai dizer que a gente faltou e a gente não faltou. Olha lá, Leandra, olha lá. Aí. Chega até deitada. Isso aí. Tu é taurina? Pronto. Diga um Olha lá. X. Obrigada. Beijo. É sábado, né? Não, Beijo. sexta. É sábado. É sexta. Não, é sexta. É sexta ou é sábado? É sexta. Dia 12, é depois de amanhã. É, sexta-feira. Beijo. Até. Beijo. Beijos. Tchau. Beijo.